Quem nunca passou por o problema de comprar uma roupa e quando chegar em casa não te serviu? Pera ainda, mas esse era o meu número. Por que que isso acontece? Porque existe uma despadronização das marcas, ou seja, o meu número em uma marca é um, em outra marca é outro, um número a menos ou até dois números a mais. Por que que isso acontece? Foi pensando nisso que entra em cena a ABNT, que é Associação Brasileira de Normas Técnicas, para solucionar esse problema da grande maioria das brasileiras, aonde foram medido, ou melhor, escaneado o corpo de mais de 10 mil mulheres em todo o território nacional e se chegou à conclusão de que a grande maioria das brasileiras tem um biotipo de corpos retângulo ou ampulheta inferior, tipo colher. A partir disso, foi criada uma nova tabela de medida para atender esses clientes, atender a esses corpos, já que as marcas elas estavam atendendo um corpo ampulheta, que é aquele corpo cintura fininha, busto avantajado e quadril, aonde na verdade a grande maioria das brasileiras tem um biotipo de corpo não ampulheta, aquele corpo violão, mas sim biotipo de corpo retângulo. É, aí a partir disso também tem uma nova norma, né? Que mesmo se você não quiser atender a essa nova tabela, mas também tem a norma de você comprar roupa por centímetro, ou seja, a roupa ela vai ter que vir na etiqueta também para que corpo ela foi feita. Se você tem um busto ou um quadril 108, vamos se dizer assim, então vai ter que estar falando ali se atende aquela medida e se atender aonde você vai estar comprando sem medo de troca. Porque tem alguns modelos que, dependendo dos ajustes que forem feitos, aquele modelo ele vai desaparecer. Ou até na hora de trocar, o valor da troca ele é maior muitas das vezes do que o valor da própria peça. Então não compensa fazer essas trocas. Então, bom, o que é a BNT? A BNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela padroniza técnicas de produção para diversos segmentos da indústria e não apenas de vestimenta. Aonde foi feito um estudo, escaneado os corpos de mais de 10 mil mulheres e se chegou a uma referência que trata de dois biotipos de corpo, o retangular e o colher. As medidas do corpo são trabalhadas de acordo com o modelo e o tecido. Lembrando que o ponto de partida para essa norma é as medidas do corpo. E a partir desses dois biotipos foram trabalhados uma forma de atender a esse público que é a grande maioria. A norma ela não obriga as empresas seguirem essa tabela, mas lembrando que é um ponto de partida muito importante para assim as pessoas atenderem o máximo de clientes, já que a grande maioria tem esses dois biotipos de corpos. E não das pessoas serem codificadas com o número 30, 36, 40 ou letras P, M, G, mas sim que nessas etiquetas venha a medida do corpo em centímetro, medida de busto, de cintura, medida de quadril, para assim aquele cliente ele venha entender se aquela peça serve no seu corpo ou não. Eu vou aqui mostrar um exemplo aqui de modelos diferentes para vocês entender o que eu estou explicando aqui, ó. Essa blusa aqui é uma cropped, né, uma blusa curta, feita de um tecido plano, ou seja, ela foi elaborada, feita a partir da medida de um corpo. A partir dessa base, serão criados diversos tamanhos. Por exemplo, esse modelo aqui é para uma modelo que tem um corpo mais alongado e magra. Percebam como ela é bem soltinha. Se no caso uma cliente que não atender a essas medidas, não vai ficar com esse mesmo caimento. Por exemplo, se for uma pessoa mais baixa, ao invés dessa blusa ter esse tamanho aqui, ela vai ficar maior, ela vai descer. E se for mais cheia, não vai ficar com esse caimento, ela vai ficar apertada, já que é um tecido que ele não tem elasticidade. Agora percebam aqui a diferença desse vestido. Ele é um vestido do denim e ele contém elasticidade. A parte de cima é totalmente justa ao corpo, não tem folga de vestibilidade nenhuma. Ela foi feita com as medidas exatas do corpo, porque ela dá uma esticada, ela tem fios de elastano nesse tecido. A parte de baixo é uma saia evasê, a folga de vestibilidade foi maior, né? A partir de uma base foi transformada nesse modelo evasê.
E o tamanho dele, o comprimento é o midi. Se o cliente que for comprar, ele for, não tiver, digamos que esse tamanho aqui seja de 1 metro para 1,60 m, e a pessoa não tiver essa altura, ou vai ficar curto ou vai ficar grande demais. Por isso que a BNT, as normas da BNT sugerem que as medidas do corpo não seja codificado em um tamanho PMG ou 40, 44, 50, não, mas sim que traga as medidas do corpo na etiqueta, para assim o cliente se guiar na eleição dessa peça, se ele vai comprar, se lhe cabe, se lhe serve ou não. Essa é a funcionalidade dessa nova norma da ABNT, trazer as medidas, não apenas a numeração, como muita gente está acostumada a comprar, mas sim as medidas em centímetro na etiqueta, para que o cliente ele tenha uma compra mais assertiva e assim não tenha tanta troca e tantas trocas, né, e muitas provas, porque você vai comprar uma peça, aí em uma loja o M é um tamanho, em outra loja é outro, então quando você vai provar, você leva muitas roupas para poder escolher uma peça, e ter nessas informações na etiqueta em centímetro, vai facilitar, vai diminuir as provas, e com isso a chance de você não estar trocando aquela peça, se no caso você comprar pela internet, já vai ter uma noção exata se aquela peça vai servir ou não. Essa é a funcionalidade da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Eu espero que eu tenha esclarecido a dúvida de vocês. Se inscreve no canal, deixa o seu joinha, e se você tiver mais alguma dúvida, eu vou deixar na descrição o link do meu Instagram, onde você pode estar me enviando um direct com as suas dúvidas, e eu terei o maior prazer em te ajudar. Tchau, tchau, e até o próximo vídeo.